Igrejas. Antigamente lugares de adoração, agora ecoam vazio. Testemunhas silenciosas de um passado esquecido. Elas permanecem, com pedras desmoronando e madeira rachada. Monumentos a uma fé há muito perdida. Que segredos elas guardam, essas casas de Deus abandonadas? Que sussurros persistem em suas paredes deterioradas? O ar ao redor delas parece diferente, pesado, carregado com uma energia invisível, uma sensação de olhos observando, embora nenhuma janela esteja iluminada. Esses não são lugares para os fracos de coração, são portais para o desconhecido, onde a razão luta contra a escuridão. Imagine um culto de domingo movimentado. Hinos preenchem o ar, vibrantes de vida. Agora, imagine o mesmo espaço, décadas depois. Bancos vazios acumulam poeira. Um único raio de luz penetra por uma janela quebrada. A energia mudou. O riso, as orações, a própria essência da crença desapareceram. Em seu lugar, uma quietude arrepiante. Este é o poder da ausência. Um vazio deixado por aqueles que uma vez preencheram esses espaços com suas esperanças, seus sonhos, suas próprias almas. Mas o que acontece com essa energia quando as pessoas se vão? No coração do Brasil, a Igreja de São Lázaro permanece como um testemunho dessa transformação sinistra. Esta igreja, outrora vibrante e cheia de vida, agora está envolta em mistério e medo. Outrora um farol de fé, foi abandonada, deixada para se deteriorar. As paredes que antes abrigavam orações agora estão cobertas de musgo e rachaduras. Os moradores locais falam de ocorrências estranhas. Eles contam histórias de luzes inexplicáveis e sons que ecoam na noite. Vozes desencarnadas ecoando pela nave em ruínas. Alguns dizem que são os espíritos dos antigos fiéis, presos entre este mundo e o próximo. Sombras se movendo à luz bruxuleante das velas. Essas sombras parecem ter vida própria, dançando e se contorcendo nas paredes. Uma história arrepiante se destaca. Dizem que um padre, que desapareceu misteriosamente, ainda vaga pelos corredores. Um grupo de adolescentes, desafiando uns aos outros a passar a noite nas ruínas da igreja, decidiu investigar. Eles estavam determinados a descobrir a verdade por trás das lendas. À medida que a escuridão caía, também caía um medo gélido. O ar parecia ficar mais pesado, carregado de uma presença invisível. Sussurros pareciam emanar das paredes, ficando mais altos, mais insistentes. Os adolescentes começaram a sentir uma presença ao seu redor. Então, passos, pesados, lentos, se aproximando. Cada passo parecia ecoar diretamente em seus corações, aumentando o terror. Aterrorizados, os adolescentes fugiram, os sons da perseguição logo atrás. Eles nunca retornaram. A lenda da Igreja de São Lázaro continua a crescer, alimentada pelo medo e pelo mistério. São Lázaro não está sozinha. Em todo o mundo, histórias semelhantes se agarram a igrejas abandonadas como teias de aranha. Na Inglaterra, as ruínas da igreja de Santa Maria são ditas assombradas pelo espírito soluçante de uma mulher procurando por seu filho perdido. Os moradores locais evitam a área depois de escurecer, com medo de encontrar sua tristeza espectral. Do outro lado do Atlântico, circulam sussurros sobre a Old North Church, em Boston, Massachusetts. Há muito abandonada, dizem que os espíritos dos soldados da Guerra Revolucionária ainda vagam por seus terrenos, seus passos fantasmagóricos ecoando pelo cemitério vazio. Seção 5. Solo Sagrado. Eventos profanos. Em muitos lugares ao redor do mundo, igrejas abandonadas permanecem como testemunhas silenciosas do passado. Como podemos explicar essas ocorrências? O que faz com que esses lugares, uma vez sagrados, se tornem cenários de eventos inexplicáveis?
São realmente os espíritos dos que partiram, agarrados aos lugares que um dia amaram? Ou talvez sejam apenas ecos de tempos passados, reverberando através das paredes antigas? Ou existe uma explicação mais terrena? Poderia ser que a própria atmosfera desses lugares, carregada de história e emoção, nos engane? Alguns acreditam que certos locais, particularmente aqueles imbuídos de fortes emoções como igrejas, podem atuar como uma espécie de dispositivo de gravação. A energia de eventos passados, impressa nas próprias pedras e madeiras, reproduzida para aqueles sensíveis o suficiente para percebê-los. A energia de eventos passados, impressa nas próprias pedras e madeiras, reproduzida para aqueles sensíveis o suficiente para percebê-los. Outros apontam para o poder da sugestão. Esses locais são frequentemente impregnados de folclore e lendas locais, transmitidas através de gerações. As histórias de fantasmas e aparições se tornam parte do tecido cultural. Esses locais são frequentemente impregnados de folclore e lendas locais, transmitidas através de gerações. É de admirar que nossas mentes, preparadas por esses contos, conjurem imagens fantasmagóricas nas sombras. É de admirar que nossas mentes, preparadas por esses contos, conjurem imagens fantasmagóricas nas sombras, interpretem um rangido no assoalho como um passo espectral, a linha entre o real e o imaginário se torna tênue. Interpretem um rangido no assoalho como um passo espectral, a linha entre o real e o imaginário se torna tênue, e o que resta é um mistério que continua a fascinar e assombrar. Seção 6. O verdadeiro terror da mente. A mente humana é um instrumento poderoso, capaz de feitos extraordinários de imaginação e criação, mas também propensa a devaneios, a ver padrões onde não existem, a conjurar monstros no escuro. É possível que a verdadeira fonte dessas assombrações não esteja nos próprios edifícios, mas nas profundezas de nossas próprias mentes. Ansiamos pelo desconhecido, pela emoção do medo. Contamos histórias para dar sentido ao mundo ao nosso redor, para explicar o inexplicável. Talvez essas igrejas abandonadas, envoltas em trevas e lendas sussurradas, forneçam a tela perfeita para nossa imaginação correr solta. Seção 7. Um legado de medo. No entanto, mesmo os mais céticos entre nós não podem negar a atmosfera palpável nesses lugares abandonados. O ar fica pesado, carregado de uma energia estranha. Um arrepio percorre sua espinha, espontâneo e indesejado. Os pelos da sua nuca se arrepiam. Você não consegue se livrar da sensação de estar sendo observado, de olhos invisíveis seguindo cada movimento seu. É apenas nossa imaginação, alimentada por séculos de folclore e superstição? Ou há algo mais, algo antigo e desconhecido, à espreita além do véu de nossa percepção? Seção 8. Ouse acreditar. Talvez nunca saibamos com certeza. A linha entre a realidade e a imaginação pode ser tênue, facilmente manipulada pelo medo e pela sugestão. Essas igrejas abandonadas, com suas histórias esquecidas e segredos enterrados, nos convidam a explorar o desconhecido. Mas uma coisa é certa: essas igrejas abandonadas, com suas paredes em ruínas e sussurros silenciosos, possuem um fascínio poderoso. Elas são testemunhas silenciosas de um passado que se recusa a ser esquecido. Elas nos lembram que alguns mistérios são melhor deixados sem solução, algumas portas melhor deixadas fechadas. Cada porta fechada guarda uma história, um segredo que talvez nunca seja revelado. Elas nos desafiam a confrontar nossos medos mais profundos, a questionar o que acreditamos ser verdade. Em cada sombra, uma dúvida. Em cada ruína, uma pergunta. E nesse espaço de incerteza, de delicioso medo, reside uma certa emoção. Uma emoção que nos faz sentir vivos, que nos conecta com o mistério do mundo. Um lembrete de que o mundo está cheio de maravilhas, tanto aterrorizantes quanto belas. E que às vezes é preciso ousar acreditar no impossível para descobrir a verdadeira magia que nos cerca.
Seção 9. As sombras internas. Então, da próxima vez que você se encontrar passando por uma igreja abandonada, pare um momento. Ouça o vento assobiando pelas janelas quebradas. Imagine os ecos de vozes há muito silenciadas. Sinta o peso da história, da fé e do medo, pressionando você. E pergunte a si mesmo: você se atreve a entrar? As sombras estão esperando.